Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer primeiramente aos sindicatos pelo convite e dizer que é um prazer vir falar com vocês sobre uma temática que para mim é muito... tem uma importância muito grande na minha vida. Eu pesquiso isso já há alguns anos, mas para além disso, né, durante 8 anos lá em Curitiba, eu fui da direção de um sindicato municipal, né? E estive como categoria, quando eu entrei na prefeitura em 99, a gente estava no processo de construção do nosso plano de carreira. Eu sou professora, então, do plano de carreira da educação. Então, eu acompanhei todo o processo de mobilização, de luta, de resistência, né, para a construção do plano de carreira dos professores de lá. E logo em seguida, né, quando eu fui para participar da gestão do sindicato, nós tivemos uma série de conquistas, melhorando, revendo pontos problemáticos do plano de carreiras lá em Curitiba. Então, como já foi dito, né, eu tenho, além dessa trajetória que eu faço acadêmica, eu também tenho esse outro lado que é ser servidora, me preocupar com a minha carreira e com a carreira dos outros, né? E ter sido da direção do sindicato também, né? Bem, vamos começar? Eu preparei uma apresentação para vocês, né? Que a princípio se propõe a discutir assim, né? Por que carreira? Por que uma discussão da carreira para o servidor público? No Brasil, essa discussão dos planos de carreira, ela tem acontecido agora a partir do final dos anos 90, nos anos 2000, né? E agora, nessa atual conjuntura, isso vem à tona novamente. Nós, em muitos municípios e estados brasileiros, a gente tem a figura dos estatutos dos servidores, né? Esses estatutos dos servidores, que muitos datam dos anos 50, anos 60, anos 70, né? Traziam uma série de direitos que hoje a gente percebe que com a reformulação dos planos de carreira, os trabalhadores vão perdendo. Então, direitos conquistados há décadas estão se diluindo nos planos de carreira que estão sendo elaborados atualmente. E quando eu falo em direitos que estão se perdendo, eu não estou falando somente de salário, né? Eu estou falando de outras questões, como, por exemplo, direitos a quinquênios, né? O pagamento pela antiguidade ou pelo tempo de serviço, que é um critério que está em desuso nos planos de carreira. O critério da experiência, né? As licenças, por exemplo, licença-prêmio, licenças sabáticas, essas licenças os planos estão perdendo. Então, esse é o momento da gente se voltar para a nossa carreira, uma vez que nós somos servidores públicos, né? E pensar também nessa condição do serviço público, na condição em que esse serviço público que nós estamos vinculados que tipo de serviço público que está sendo oferecido também para a população. Então, quando eu convido vocês a discutir e a pensar um pouco e fazer uma reflexão sobre a carreira de vocês, eu estou pensando que essa carreira tem 2 dimensões. Uma dimensão que é individual, porque é você, né? É a sua perspectiva de caminhar nessa carreira, é o seu salário, são as suas progressões, a sua formação, mas, essencialmente, essa carreira ela também vai ter um desdobramento que é coletivo, que é, assim, uma vez que nós temos servidores valorizados, há uma tendência, né, de que os serviços públicos que esses servidores vão garantir para toda a população também sejam de qualidade.
Então, nós temos nós precisamos, então, nos ver como servidor público e como alguém que promove também o direito de toda a população a serviços essenciais. Nós chegamos onde o Estado, muitas vezes, outras esferas do Estado não chegam, que é nas periferias, com a unidade de saúde, com a escola, né? É a escola que vai fazer o serviço de assistência, a professora que vai fazer o serviço de assistência social também, é a trabalhadora de um centro de saúde que vai também fazer outras atividades de acolhimento, de recepção desse cidadão, né? Então, a nossa carreira, ela tem essas duas dimensões. Uma dimensão que é individual, né? Mas ela também tem uma dimensão coletiva, né? Que é a oferta desse serviço público para a população, né? Nós, pensando nisso, algumas questões, né? Assim, por que preciso ajudar na construção do meu plano de carreira? Geralmente, nós não estamos muito habituados a lidar com a legislação, com os procedimentos legais da nossa carreira, né? E se a gente não participa, quando a gente não participa, quando a gente não constrói junto algo, fica mais difícil da gente se ver naquele projeto construído. Então, é muito importante que esse plano de carreira não seja construído por alguém que vem de fora, que vem muitas vezes de uma outra área, né? Eu até meu posicionamento assim é muito claro, né? Nós estamos inclusive em Curitiba tendo os planos revisados por uma consultoria, né? E uma consultoria que faz isso pelo Brasil afora, né? E que não conhece as especificidades nem do serviço público, quem dirá daquele município ou daquele estado. E aqui vocês passaram por uma situação semelhante, né? De uma consultoria que tem um viés do campo empresarial, né? Que vem e constrói um plano de carreira onde o mérito é o pressuposto fundamental, onde a avaliação de desempenho com repercussão na remuneração é um pressuposto fundamental, né? Então, eu preciso construir, os sindicatos estão se propondo a isso, à medida que estão organizando esse calendário com vocês, para que vocês se sintam sujeitos mesmos, para que vocês possam compreender cada procedimento que vai ter no plano de carreira, né? A carreira dos servidores e a carreira no serviço público, ela deve ser pensada com caráter atemporal. Por várias questões, especialmente numa sociedade capitalista, onde tudo é muito, onde você tem um fluxo de informações muito rápido, né? E as relações são efêmeras, rápidas, passageiras. A gente tem um sentimento muito forte, assim, além do individualismo, de imediatismo também. Então, eu quero uma carreira para hoje, para agora, que me faça evoluir. E muitas vezes a gente não pode perder de vista que essa carreira ela tem essa dimensão que é atemporal. Quando uma carreira vai ser construída, ela tem que ser pensada para quem está aí no início da carreira, para quem está no meio da carreira, para quem está no final dela. E também ser pensada como um instrumento para recrutar novos profissionais para o serviço público, ser atrativa, né, para novas gerações de servidores. Então, a gente tem que pensar, muitos de vocês que estão aqui, que trabalham na Prefeitura de Santos, pelo que eu pude entender dos materiais que me foram passados, há um tempo não tem avanço na carreira, né? Então, quando eu vou fazer uma carreira, e eu desconsidero as trajetórias, porque eu estou pensando imediatamente, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou igualar os salários, e um servidor com 20 anos e um servidor que está ingressando, e não considero o tempo de serviço, e esses servidores vão ter daí para frente uma trajetória muito
do semelhante na carreira. Isso é injusto, né? Porque a gente acredita que a valorização do tempo e a valorização da experiência é uma forma de valorizar o servidor e valorizar o serviço público, né? É aquela pessoa que está há mais tempo provendo e promovendo o direito da população, né? E que precisa ser valorizado. E você gera muito constrangimento entre a própria categoria, né? Outra questão, a carreira deve ser um instrumento que possa atrair novas gerações. Em algumas carreiras do serviço público, a gente tem um problema muito sério que é a atração de novas pessoas para essas carreiras. Né? Você tem áreas, por exemplo, da educação que falta professor. E falta por quê? Porque a carreira muitas vezes não é atrativa. As instituições públicas e privadas também, que formam essa gama de profissionais, está formando num número acima, inclusive, do que nós precisamos. Mas esses professores não estão chegando na escola. E isso também tem acontecido com outros ramos do serviço público. Acaba não sendo atrativa. Então, essa carreira deve ser pensada para quem está aí no início, no meio, no fim, e também para atrair novas gerações do serviço público. Pode passar para mim, por favor. Então, nós precisamos pensar também sobre a nossa condição de servidor e o contexto em que isso, de fato, vai acontecer no Brasil. Né? Então, eu deixei como marco a Constituição de 1988, que é um período muito singular da nossa história, né? Porque na Constituição de 1988, a gente vai ter avanços significativos em várias áreas, do ponto de vista legal, né? No sentido realmente da garantia de direitos, né? Mas, mundialmente, esse é o período em que nós estamos vivendo os efeitos severos do neoliberalismo e do desmonte do serviço público, especialmente naqueles países que historicamente foram modelos de oferta de serviço público, especialmente a França, né? Então, lá está acontecendo um desmonte e nós começamos a discutir a condição do servidor lá em 1988. Então, nós avançamos com a Constituição para logo em seguida muitas dessas normas nunca serem regulamentadas e com as emendas constitucionais que vêm depois, nós vamos perder muitos direitos conquistados, porque nós estávamos em descompasso com o que estava vivendo o resto do mundo, né? Então, a nossa Carta Constitucional aprofunda as garantias, né, de serviços públicos a setores mais amplos da sociedade, mas logo em seguida sofrerá intensamente as reformas neoliberais. A reforma administrativa do Estado também, que vai acontecer nos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso. E nesse contexto, o Estado, ele só regula as políticas sociais. Ele não executa. Logo em seguida, a Constituição, que traz uma série de direitos para os cidadãos brasileiros, né? A gente tem um modelo de Estado se retirando das políticas sociais, que essa é uma característica ali dos anos 90, do neoliberalismo, e é uma discussão que vocês já devem ter feito também. Pode passar. Pode passar também. As consequências desse contexto neoliberal ocorre uma transferência de responsabilidades do Estado para a iniciativa privada e o terceiro setor, principalmente aquelas relativas às políticas de assistência, trabalho e renda, a concretização das parcerias públicas e privadas e das organizações públicas não estatais, né? E aquele contexto é um contexto de retirada do caráter público das políticas sociais. Então, o Estado se retira das políticas sociais e, para compensar,
caráter completamente antissocial da economia nesse momento, adota as políticas compensatórias, né? Para compensar o trabalhador. Então, políticas focais, né, para alguns setores e tudo mais. Pode passar. Logo ali no início dos anos 90, após a aprovação da Constituição, a gente tem uma legislação, que é a 8.112 de 90, que vai garantir regime único de contratação dos servidores. Então, os servidores só poderiam ser contratados por concurso público, né? Que isso é um elemento importantíssimo quando a gente pensa a gestão da carreira, né? A condição de ingresso deve ser o concurso público, porque quando você precariza os postos de trabalho, né, a gente sofre as consequências disso. Então, às vezes, a gente adota uma postura e diz assim, não, mas eu não sou precário, eu tenho concurso. Bem, você tem concurso, né? Mas a prefeitura tem contratado sucessivamente uma quantidade imensa de trabalhadores temporários que contribuem para outro fundo de previdência que não o de vocês, né? E aí, o que vai acontecer daqui a alguns anos? O fundo de previdência dos servidores quebra, né? Porque não tem novos servidores entrando. A gente tem que... Eu não vim aqui discutir previdência, mas é impossível falar da carreira sem também pensar na aposentadoria, né? E quando a gente pensa na nossa aposentadoria, quando a gente está às beiras lá para se aposentar, está contando os dias, contando o tempo, e aí você tem a gente não acompanha também as mudanças legais, né? Esse é um dever também, é um dever e é um direito do servidor, né? Ter acesso a essa informação. Então, essa lei de 1990, ela coloca um limite, coloca o fim nessas contratações precárias, temporárias. Logo em